Olá, quinto ano, nós retornamos para darmos continuidade à nossa aula de ciências, tá? E nós vamos abordar agora as transformações da matéria. Essa parte da aula está da página 69 até a página 71. Como nós já sabemos, na natureza podemos perceber que muitos materiais modificam a sua estrutura e sua aparência, não permanecendo inalterada, ou seja, da mesma forma. Temos como exemplo os paredões rochosos, que sofrem com a erosão, mudando o seu aspecto. Através disso, podemos concluir que a matéria passa por transformações. Essas transformações elas podem ser reversíveis, quando elas podem voltar a ser exatamente como elas eram antes de ser transformadas, e aí nós podemos dar de exemplo as transformações físicas da água, do sólido para o líquido e do líquido de novo para o sólido. Também coloquei um exemplo aí de uma barra de chocolate, que ela, quando aquecida, derrete, mas quando a temperatura dela volta a resfriar, ela fica da forma como ela estava antes. Ela consegue voltar, ela pode estar deformada um pouquinho, mas o sabor, permanece o mesmo. Elas também podem ser irreversíveis, quando as mudanças não podem ser desfeitas, tá? Depois de transformadas, quando elas não podem voltar ao seu aspecto inicial. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. O ovo cozido, depois que você cozinha o ovo, você não tem como voltar para o formato, para a consistência que ele tinha. Um bolo, depois que você mistura todos os materiais do bolo, o leite, o fermento, a farinha, os componentes para fazer um bolo, a gente não consegue mais separar eles. Em relação ao papel, quando a gente bota fogo, quando o papel se queima, ele não volta ao seu aspecto inicial. E da mesma forma, em relação ao alfinete, ou se não ao prego, quando ele fica enferrujado, ele também muda o seu aspecto inicial e não pode voltar a ser o que ele era, tá? Então, eles passaram por uma transformação irreversível. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de biodegradáveis. E aí nós temos aí alguns exemplos, como o papelão ou papel, frutas, legumes, verduras. Nós temos aí também um exemplo da cortiça, tá? Depois, eles são produtos, são materiais biodegradáveis. Eles ficam pouco tempo, eles se decompõem, ok? Eles ficam pouco tempo na natureza. Já os materiais que permanecem muito tempo no ambiente, podendo permanecer por centenas ou até milhares de anos, são conhecidos como materiais não biodegradáveis, e eles são provenientes do petróleo. Nós temos aí o exemplo, alguns deles são provenientes do petróleo. Nós temos exemplo do plástico, nós temos o exemplo do pneu, nós também temos como exemplo de materiais não biodegradáveis o vidro e a pilha, bateria, porque eles levam muito tempo, no ambiente, na natureza. Mediante isso que nós concluímos agora, vocês podem fazer as atividades propostas pelo livro, da página 69 até a página 71. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, assinalem aí no nosso mural e até o próximo encontro.